Fala, cara. Então nessa aula aqui a gente vai dar um incremento da aula passada, né? A gente vai reforçar o que a gente aprendeu na aula anterior. E eu vou passar um trechozinho de código a mais. Mas basicamente o que a gente viu na aula passada. Então dessa vez eu vou utilizar o idle, né? Então abre o teu idle aí, né? Faz uma pesquisa por idle. Pede para ele abrir. Faz aquela paradinha lá que eu ensinei, né? Pega aqui a barra de títulos dele. Arrasta aqui para a direita, solta. Vai lá em File, New File, que é o Ctrl N, né? Você dá uma Ctrl N, ele vai abrir um bloco de notas para você. Pega esse bloco de notas, coloca aqui na esquerda. Você tem uma interfacezinha aqui para trabalhar. Então, o laço que eu falei na aula passada, eu pedi um laço, né? Vou colocar aqui um comentário, né? Faz aí um comentário também para treinar. Hashtag, né? Jogo da velha. Então, crie um script que escreva na tela de 0 até 100. Pronto, é isso aqui que eu quero. Crie um script ou um programa, crie um algoritmozinho que escreva na tela do computador de 0 até 100. Então se a gente não tivesse conhecimento do laço while, a gente ia fazer o print, né? Print, abre parênteses, ia colocar um valor 100 aqui dentro, ou, aliás, valor 0, número 0, ia fechar o parêntese, ia quebrar a linha e fazer outro print para 1 e assim sucessivamente até chegar no 100, né? Deixa eu dar um F5, né, para dar um run aqui no idle. Run é F5, então aperta F5, ele pede para salvar primeiro, porque ainda não salvei, é um projeto. Ele salva na área de trabalho com o nome de laço, qualquer nome que você quiser aí. Perfeito, daí ele imprime aqui o 0, né? E a gente ia ter que fazer isso várias vezes aqui. Eu ia ter que aqui colocar um, né? Copiei e colei no caso, né? F5 de novo, Enter. Daí ele cola o 0 e cola o 1. Se a gente fosse fazer isso até o 100, imagina a trabalhada que ia dar, né? Então, em situações como essa, a gente vai usar laços de repetição, loops, que a gente chama, né? E um dos mais simplesinhos de entender, mais utilizados aí, é o laço while. É W-I-L-L, while, né? W-A-H-I-L-E. Então, nesse caso aqui, como ficaria, né? A gente precisaria de uma variável contadora. Você pode dar o nome que você quiser para ela, né? Geralmente eu uso, nas aulas eu uso X, eu uso uma espécie de uma incógnita ali, né? Mas poderia ser um cont, um C, um I, qualquer nome que você quiser. Estou chamando a minha variável contadora aqui de X, né? Então X espaço recebe, ela está recebendo, no caso aqui, o valor 0. Então I em inglês significa enquanto, né? Então enquanto o X, que está valendo 0, ele for menor ou igual, porque eu quero imprimir o 100, né? É de 0 até o 100. Então o 100 tem que estar aqui também, né? Então, enquanto esse x, o valor que está dentro dessa variável, aqui está maior, está errado, for menor ou igual a 100, aí tem que ter os dois pontos, né? Nunca esquece desses dois pontos aqui, que ele é importante. Então, enquanto esse x for menor ou igual a 100, escreve para mim, print, né? Essa variável, que é x. Tranquilo? Quebra a linha, quebra a linha. Se eu fizer isso aqui, ainda não vai dar certo, porque a variável vai ficar sendo uma constante aqui, né? E se você entrou lá no ProDev, pegou as primeiras aulas, você deve ter visto lá que uma variável tem esse nome, porque ao longo de um programa ela pode variar. Então aqui ela começou com 0, mas aqui embaixo
um espaço, dois espaços, eu posso variar a minha variável. Então eu vou colocar um x, recebe ele mesmo, que é x, né? Somado ao número 1. A gente diz que isso aqui é um incremento, né? Eu estou pegando a minha variável que existia lá em cima no meu código, ela variou, ela mudou aqui, e eu estou adicionando a ela o número 1, para que ela volte para cá com esse valor 1 e continue aqui esse loop. Então, x é igual a 0, enquanto x for menor ou igual a 0, x é menor ou igual a 0, então ele escreve x, que é 0, vai vir um 0 para cá. Ele desce, vai x, que é 0, vai somar com 1, e ele vai fazer o loop, voltar aqui para cima com o valor 1. Então, 1 é menor ou igual a 0, é menor ou igual a 100, perdão, né? Então ele vai imprimir o 1, e assim sucessivamente até chegar no 100 e parar. Então estou apertando F5 para disparar esse software, e ele imprime aqui para mim no lado esquerdo, do 0 até o 100. Tranquilo? Ficou claro isso aí. Uma coisa que eu não falei na aula passada foi que a gente depois desse loop, depois de ele completar essa condição aqui, que ele chegou no 100, ele parou, né? Então poderia quebrar a linha aqui, sair dessa indentação aqui para o lado esquerdo e continuar o meu código com outra coisa, certo? Por exemplo, eu poderia escrever aqui, ó, print, e colocar aqui nesse print a fim do script, certo? E como isso aqui é uma string, tem que estar entre aspas, senão vai dar erro. Deixa eu dar um F5 aqui para dar uma olhada. Dei F5, apertei Enter e dá um erro aqui, ó, sintaxe inválida. Porque para eu escrever alguma string tem que estar entre aspas. Então abre aspas, fim do script. Vou colocar só a palavra fim em caixa alta. Eu vou fechar minhas aspas aqui. F5 para atualizar, Enter para disparar esse software. Então ele começa aqui, ó, começou aqui no 0 e veio, chegou no 100, ele parou. Quando ele parou aqui no 100, a condição foi estabelecida, né? O 100 ele desceu, saiu do laço aqui do loop e escreveu o fim, certo? É muito importante que você perceba essa indentação aqui, porque se porventura tivesse aqui, ó, você vê que agora o print com fim, ele está na mesma indentação do while. Então esse print aqui, ele pertence ao while. Esse x é igual a x mais 1 pertence ao while. E esse print fim pertence ao while. Então aqui ficaria incorreto, porque em cada um dos incrementos, cada uma das vezes que ele executasse o loop, ele ia escrever esse fim aqui. Deixa eu apertar o F5 só para a gente ter uma noção. Então você percebe que com o print aqui indentado, né, com dois espaços aqui para o lado direito, não dá certo. O que aqui acontece? Ele escreve o 0, depois ele escreve o fim. Ele escreve o 1, depois ele escreve o fim. E vai assim, porque o print fim, nesse caso aqui, ele está dentro do loop, né? Então você tem que tirar ele daqui de dentro. Você tem que dar um backspace, né? Agora eu saí do loop ali da indentação, né? Esse print aqui não pertence a esse trecho de código, certo? Acredito que ficou bem claro aí. E para ficar mais visual, vou continuar a aula lá no Replit. Estou abrindo aqui o meu navegador. Só abrindo aqui ele, já deixo ele como um favorito, né? Ele já entra direto, tal. Então, cara, tô copiando isso aqui, Ctrl C, e aqui dentro do Replit eu vou colar, Ctrl V. Fica muito mais visual, mas muito mais interessante para se dar aula aqui. Então, crie um script que escreva na tela números de 0
colocar o número mesmo. De 0 até 100. Perfeito. Então, outra coisa que eu queria falar a respeito aqui do incremento é que isso aqui a gente explica no início de um treinamento. Mas a partir do momento que você vai se profissionalizando, pegando a manha da programação, você aprende a fazer esse incremento aqui de outra forma, que é colocando esse sinal de adição aqui antes do atributo recebe. Ficaria mais ou menos assim. O x, ele vai receber um incremento que é o sinal de maior, aliás, o sinal de adição, mais o sinal recebe. Então a gente disse que isso aqui é um sinal de incremento. Eu estou pegando essa variável, que ela já existia aqui em cima, que ela vale 0. Eu estou somando a ela e incrementando a ela o valor 1, certo? Ao invés de eu colocar x recebe x mais 1. Então, aqui embaixo está uma forma mais complicada, né? X recebe x mais 1. Então, existe uma forma de você fazer de uma forma mais abstrata, abstrair, né? Simplificar a parada. Que fica do jeito que está em cima. X recebe 1. E vamos testar isso aqui para ver se dá certo. Aqui, ó, no idle, eu repito, né? A parada para você dar o run é o F5. No replete é o Ctrl Enter. Então, tranquilo, seguro o Ctrl, dá um Enter, ele dispara aqui no lado direito, disparou para mim do 0 até o 100 e depois colocou a palavra fim, porque essa palavra fim ela não está indentada. Perceba que print pertence ao while, x recebe 1 pertence ao while e o print saiu do laço. Então, continua o meu programa. Poderia começar qualquer outra coisa aqui embaixo e tal. E o programa ia seguir a sua vida ali, feliz da vida. Perfeito. Agora vamos fazer o contrário, né? Só para finalizar essa aulinha rápida aqui de reforço. Então, crie agora um script que escreva na tela números de 100 até 0. É o contrário, né? Que a gente fez de 10 até 0 na aula passada, né? Então a mudança vai ficar aqui, ó, no x, né? O x eu vou usar um valor 100, né? Então x vale 100. Então enquanto esse x ele for maior ou igual a 0, ele tem que ser maior ou igual a 0. Escreve esse x para mim. Então 100 é maior ou igual a 0? É. Então ele vai escrever 100. Aí ele vai vir aqui para cá. Ao invés de a gente colocar um atributo de mais aqui, a gente vai ter que usar agora um de menos, né? Que a gente quer fazer um decremento. Ficaria mais ou menos assim. X recebe x menos 1. Essa seria a forma mais complicada de fazer aqui, né? Então, para a gente evitar de usar isso aqui, a gente usa uma camada de abstração, uma forma mais simplificada de fazer a coisa. Mas para quem está começando é bom você entender a parada como é. Então, x vai receber um decremento menos 1. 100 menos 1 vai dar quanto? Vai dar 90. Então ele vem para cá, está valendo 90 agora, né? Então 90 que está dentro do x, ele é maior ou igual a 0? É. Então ele vai escrever o 90. Vai ser 100, depois 90, ele desce, menos 1. Aí vai ser 89 e ele vai ficar nesse loopzinho aí até chegar onde a gente quer, que é o 0. Aí ele vai imprimir do 100 em ordem decrescente até o 0. Depois ele vai sair desse laço e vai escrever a palavra fim, que eu coloquei um print aqui e um fim. Ctrl Enter para eu disparar esse software. Então estou rolando aqui para cima só para ter a noção que deu certo. Começou aqui, ó, no 100, aí veio para 99, 98, foi decrescendo por conta desse menos 1 aqui, até chegar no 0, certo?
Depois que chegou no zero, a condição foi estabelecida, ele saiu do laço e veio para cá. Ah, Alex, mas na prática, quando é que a gente vai usar isso aí no dia a dia de um programador e tal? Cara, isso aí a gente vai ver lá na frente ainda, nos outros marcos, né? A gente tá só no marco, a gente tá engatinhando ainda na programação. Mas você já coloca na cabeça, se você precisa que o teu programa execute a mesma coisa 8 vezes, você vai colocar um contador de 8. Ah, você precisa que ele execute a mesma coisa 1000 vezes, você vai colocar um contador de 1000. E vai ter outras nuances aí de laço de repetição que eu ainda vou passar, tá ok? Mas pega isso aqui que eu passei, tranquilo? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.